Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário, em qualquer lugar que se chega essa mensagem, a você presbítero, você ateu, você agnóstico, Shalom. Este é o canal Bereshit e nós vamos falar de hoje das profecias e o concílio de Nicéia. Mas vamos continuar do capítulo, foi colocado do capítulo anterior, do vídeo anterior, nós vamos falar agora da visão que teve Daniel. É uma visão que Daniel teve, né? Ele teve que dois animais num rio. Quais são os dois animais? Os animais é o que? Nós já vimos lá no outro vídeo, né? Olha aqui a tabela de conversão. Você pode parar um pouquinho o vídeo e olhar que o animal é reino. Olha aqui os versículos aqui de Daniel. Olha aqui, ó, mulher é congregação. Olha aqui os versículos. Olha aqui. Então isso aqui é uma coisa que havia no mundo antigo, uma percepção. Então quando Daniel vê essas imagens, esses animais, ele já sabia o que era. É uma forma de Eloá falar. Eloá fala com essas coisas porque é a língua dele, a língua do reino, Mahotosh Shamayim, né? E aí você vê esses animais. Você vê um bode e um carneiro lutando. Então, quando você percebe, os dois estão lutando, os dois têm dois chifres e os dois não, o carneiro tem dois chifres e o bode tem um chifre grande, né? E quatro chifres, né? Então é o seguinte, você tem que entender do que está falando isso. Como saber? Se lá você pega na tabelinha de conversão. Animal é rei, reino. Chifre também é rei, reino, poder, né? Então, como o bode, o carneiro tem dois chifres, está falando do Medo Persa. E o bode tem quatro chifres. Ele é Grécia dividida em quatro impérios. De novo, estão falando das mesmas coisas. Por que Eloá está falando disso? Como é que podemos ligar isso com o concílio de Nicéia? Vamos tentar entender a situação. O que acontece? O bode vence o carneiro é derrotado. Então aí o chifre pequeno ele começa a ir em direção ao sul, e aí é a cidade santa, e a situação continua a se desenvolver para entendermos o concílio de Nicéia. Aí o chifre pequeno é quem? É Alexandre o Grande, que derruba. Então é a mesma circunstância, né? Aí você vê uma situação em que de novo se repete esse Alexandre o Grande. O que quer dizer o tempo todo com essas mesmas figuras? Nós temos que procurar. E aí depois ele fala de um rei feroz que virá, em que fará guerra contra, que vai ser em adivinhações. Naturalmente a mesma questão que está lá em Daniel 8, né? 7, que está Daniel 7, né? Que é o quê? Que é o papado, né? E aí nós temos que tentar entender, relacionar agora com Guiliana, Apocalipse, porque então vamos falar agora de Guiliana, Apocalipse, para a gente entender o que aconteceu. Se a gente não entender o que acontece lá, vamos para Guiliana, Apocalipse 13. Apocalipse 13, ele Yehohanan João viu uma besta. E essa besta, ela tem as mesmas características das bestas de Daniel 7. Ela tem um urso, ela tem um leopardo, ela tem um leão, né? Ela tem a aparência de ela vê, parece com o leopardo, parece um pouco o urso, ela parece com o leão. Então, é as mesmas características, né? E aí você vai vendo que a importância desses impérios. E depois tem um animal semelhante à ovelha, que dois chifres de ovelha. Ele é visto em Guiliana Apocalipse. E aí você vai ver que quem é que era semelhante, que tinha dois chifres semelhantes de ovelha? Tinha dois chifres semelhantes de ovelha, é uma besta que surge, né? Quem é esse? Quem é esse? Simples, é o Medo Persa de novo. É parecido com o Medo Persa, mas também não é o Medo Persa. É o mesmo simbolismo, é o mesmo espírito, essa é a ideia. Não é para você levar o pé da letra. Então nós vamos recapitular. Nós temos o Daniel 7 e Daniel 2. Tem a estátua, são parte da estátua, são impérios, os animais são impérios, e aí você tem o capítulo 8 que também é império. Você vai ver que continua basicamente a mesma coisa, e elas são profetizadas 4 vezes. 4 também significa 4 cantos da terra, né? Os 4 cantos da terra tem que saber. Os animais aqui de novo, né? E nós temos de novo algo semelhante. Um animal, vê-se uma besta que tem dois chifres semelhantes como de ovelha. Parecem ovelha. Lembre-se que rei e reino
São chifres. Haviam dois reinos. Quem serão esses dois reinos, hein? Bom, esses dois reinos é o cristianismo falso e o islamismo, que são dois que parecem ovelha que seguem o Mashiach de forma falsa. Então engana muitas pessoas e fazem que as pessoas deste mundo se estejam enganadas. Então você vê que esse animal dá o poder à primeira besta, né? Aqui a primeira besta, dá o poder a essa primeira besta, né? Passa, na verdade, o que acontece aqui, eu estou até equivocado um pouco, na verdade faz sinais na presença da outra besta, né? E aí você vê o que está acontecendo. Então vê que tem sinais desse falso cristianismo, né? Nesse pessoal aqui do Islã. Você vai lá, deve ter sinais. Todo mundo tem um mistério para contar, né? E aí você vai. Disso nós vamos entender. Então nós temos que entender que todo mundo é influenciado pelos padrões desse império e eles estão aqui. Olha as religiões que surgiram. Porque a Igreja Católica com padrão era influenciada pelo Medo-Persa, a Igreja Católica era influenciada pelo Império Romano, era influenciada pelos gregos, era influenciada por todos esses povos, porque quando Roma surge depois deles todos, absorve muita coisa e passa para a Igreja Católica Apostólica Romana. Então você tem que entender que quando vai se fundar a Igreja Católica Apostólica Romana, tinha que agradar os pagãos. Que aí nós estamos voltando de novo àquela ideia que nós tínhamos falado lá no texto anterior, de que haveria uma discussão sobre doutrinas, que acontecia desde lá do começo com Ários e Atanásio. Então nós temos que entender que a correlação histórica que vem dos impérios anteriores até chegar à Igreja Católica, a gente herdou muita coisa. E nós descobrimos que, naturalmente, por que Atanásio acreditava que estava certo? Porque ele era misturado com ideias pagãs. Por isso que era 3 em 1, essa ideia de mais de um podia sempre existir, porque era mais de uma divindade, eram muito politeístas. Se você não levar em consideração isso, mas, para que a coisa fique bem clara, é só você avaliar Daniel 7. O que Daniel 7? De uma ponta pequena que derruba 3 chifres. Havia 10 chifres, derruba 3. Quem eram os 3 chifres? Os 10 chifres. Eram os 10 reinos que havia na parte do ocidente de Roma. Então, a parte ocidental de Roma tinha 3 reinos que foi derrubado. O que eles fizeram de errado? Eles creram que o Mashiach foi gerado. Foi perseguido por esses 3 reinos que havia na Europa. Foram destruídos. Aí depois que eles foram destruídos, o Papa consegue ser eleito como a suprema autoridade sobre as igrejas. E aí, com isso, o papado deu o padrão. Por isso que a maioria acredita no Pai, Filho e Espírito Santo como um só, a Trindade. Então a Trindade é uma luta, uma guerra que ela foi botada à força. Então, aí que você entende. Então, na época nem existia Trindade. Existia apenas que os dois discutiam, que era Atanásio e Aras. O Mashiach foi gerado e ele teve o princípio de existência. Então, na verdade, o que estava correto era o Atanásio, não, Ários, que dizia que Mashiach foi gerado e teve o princípio de existência. Atanásio dizia que foi gerado, mas não tinha princípio de existência. Haveria 2 deuses, supostamente. E isso a gente vê que é uma grande batalha entre a verdadeira congregação, a verdadeira mulher do Mashiach, né, que é pura, que é santa, contra a falsa, né, que é Bavel, Roma, né, que era a falsa igreja. Entendeu? A verdadeira congregação, a noiva do Mashiach, ela é a verdadeira. Ela é uma mulher que tem a coroa, tem as 12 estrelas, segue os mandamentos, é a lua, né, como era, né? Já a prostituta, que vai estar acima da besta, é Roma papal. Roma papal. Roma, que é uma prostituta, né? Que tem mais de um Eloar, mais de um deus, né? Vários Elohim, vários deuses. E aqui você vê a batalha da santa com a justa, da quem serve para quem não serve, que é a verdadeira congregação. E qual é a característica delas? Crê que o Mashiach teve princípio de existência, que não quer ser acima do seu pai, né, que não é rebelde,
como Satanás que se rebelou, queria se igualar ao próprio Eloá, queria se botar do lado, não queria nem estar acima, como as pessoas dizem, queria se botar do lado. Um Mashiach que quer ser acima igual ao pai, este é rebelde. Então ele não era, ele nunca tentou isso, o Mashiach. Você foi fiel. Então vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então essa besta, esse dragão, esse mentiroso, essa serpente, ela vem tentando batalhar, ela vem tentando fazer isso, passou e conseguiu passar esse engano. Foi simulado em todas, em traduções, e tudo estão sendo falado deles. Então, para a gente encerrar, nós vamos botar o seguinte, nós vamos botar a ordem das coisas. Houve o concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia ficou na discussão se é o que ocorria, se era sempre existiu, se teve princípio de existência o Mashiach, porque a gente nem pensava em trindade. Ele foi gerado, teve princípio de existência, não foi criado, foi gerado. Não é criado, é gerado, tem a mesma natureza divina. Recebia adoração, nenhum problema, mas ele teve princípio de existência. E isso está em Provérbios 8:22 e diante. Vai lá em Provérbios, vai dizer que antes das coisas mais antigas tu me geraste, a sabedoria falando, mas o pano de fundo é o Mashiach, entendeu? Então, nós temos que continuar nesse pensamento e restaurar. Nós temos que voltar às doutrinas antigas, agora que nós recebemos essa doutrina pagã. E o que aconteceu? Depois do ano 300, uma coisa, houve o racha do Império. Na racha do Império, houve 10 reinos que surgiram. Na parte do Ocidente, que a parte do Ocidente do reino desaparece com o tempo, surge os 10 reinos, 3 é derrubado pelo papado, são 3 reinos que é chamado de povo do Altíssimo, lá em Daniel 7, que acreditava que o Mashiach foi gerado, não acreditava na doutrina de Ares, que era um grande engodo, e nisso quem prevaleceu foi a verdade foi lançada por terra. E é o mesmo espírito, porque a verdade vai ser chamada de lançada por terra no capítulo 8 de Daniel, que é a ponta pequena de Daniel, que é ali no caso ali o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande vem bem antes disso, mas está avisando, é o mesmo espírito. É o mesmo espírito papado, é o mesmo espírito desse poder dominador, esse mal que vem aí. Era o mesmo espírito de Adriano, dos outros imperadores romanos. Então Roma dominou. Então nós temos que continuar temos que tentar restaurar como fez Neemias. Porque se temos 4 vezes é profetizado contra esses 4 impérios que estão falando com a língua deles. Porque a Bíblia vem do hebraico, aramaico e grego, supostamente, como pessoas dizem. Aramaico é a grega o ivrite, o hebraico é a língua dos israelitas. Mas a língua aramaica é a língua de quem? De Bavel, da Assíria. E Grécia? A língua grega. E Roma, que é inimiga? A língua latim, toda a tradução vem do latim. Olha como venceu a Bavel, a confusão, a mistura. Então, se você perceber tudo isso, você vai chegar à conclusão, né, que a verdadeira doutrina é que o Mashiach foi gerado do Pai. E isso vai que ele é o unigênito, o único gerado. No princípio era o verbo era coloar, no princípio da criação, antes de todas as coisas. O Pai o gerou antes de todas as coisas, tem Provérbios 8:22 e diante. Então, com isso, nós chegamos à conclusão, falando que o concílio de Nicéia, os 3 reinos que aceitaram o que Ares falou, foi chamado de povo do Altíssimo. Se eles foram chamados de povo do Altíssimo, como pode ser Ares herégio? Hein? Se os 3 reinos que foram derrubados em Daniel 7 foi chamado de povo do Altíssimo lá em Daniel 7, como é que poderia ser herege Arius, que acreditava que o Mashiach foi gerado? Como é que pode ser herege uma pessoa que o Mashiach é gerado pode ser herege? Não pode. Então a doutrina verdadeira é que o Mashiach foi gerado. O povo que acreditava nisso foi chamado de povo do Altíssimo. Por favor, gostaria de agradecer a oportunidade, que vocês cliquem aí um joinha aí, dá um like, né, que se inscreva no canal para que o canal possa crescer. Shalom, shalom. Qualquer dúvida, pergunte a mim, eu refaço as explicações. Shalom, shalom.